Haja vida sobre você. Eu declaro que haja luz, que haja paz, que haja alegria, que haja justiça de Deus. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa live. Você que está assistindo agora, você que vai assistir depois dessa live gravada, que Deus te abençoe, que o Senhor possa iluminar os teus passos, que o Espírito de Deus possa abrir o teu entendimento, clarear o teu caminho. A palavra de Deus vai nos dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus, que maravilha. Muito feliz, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Senhor é bom, o Senhor Ele cuida de mim, o Senhor Ele cuida de você. Ele sabe exatamente tudo que você está passando agora. Não importa qualquer que seja a situação que você se encontra nesse exato momento, Deus, Ele está vendo tudo. Deus, Ele está contigo. E é nesse momento de dificuldade, é nesse momento de dor, é nesse momento de angústia que Ele se manifesta, que Ele está presente com você. Porque como a palavra já diz que é quando estamos fracos, né, que aí somos fortes. Mas o que quer dizer isso, Clécio? É porque quando nós estamos num momento de fraqueza, nós somos vulneráveis. Quando estamos em um momento de dor, nós nos tornamos vulneráveis e damos acesso para que o Senhor trabalhe em nós. Muitas vezes, quando pensamos que estamos fortes, que estamos bem, a gente não permite que o Senhor, que o Espírito de Deus trabalhe em nosso coração e na nossa mente. Mas é nesses momentos de dor, é nesses momentos de angústia, é nesses momentos onde nós nos rendemos, onde nós nos prostramos, onde nós reconhecemos que só existe um Deus verdadeiro, que é o Senhor. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar o teu caminho. Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Seja muito bem-vinda, Beatriz Neves. Que Deus te abençoe. Se você ficar até o final, tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, da sua família. O que Ele quer de mim, Clécio? O que Ele quer de mim? O que Ele quer de você? É que você se posicione como filho, como filha de Deus, para viver as promessas que Ele já escreveu ao seu respeito. Deus, Ele é um bom Pai. E a palavra de Deus vai dizer que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Então, Ele, como um bom Pai, Ele fez planos ao seu respeito. Planos de paz. Planos de fazer você prosperar. Planos de fazer você ter uma vida abundante. Mas para que esses planos que o Senhor tem para a tua vida, eles aconteçam, você precisa se posicionar. Você precisa se entregar a Deus, se colocar Ele em primeiro lugar. E quando nós colocamos o Senhor acima de todas as coisas, quando nós entendemos o que é amar a Deus sobre todas as coisas, aí sim Ele pode nos entregar tudo. Porque o nosso coração está no lugar certo, a nossa mente está no lugar certo. Mas enquanto nós estivermos presos, agarrados às coisas terrenas, às coisas pequenas, o Senhor não poderá nos entregar as coisas eternas. O Senhor não nos poderá entregar todas as coisas.
Então eu estou te chamando, eu estou te convidando para você alinhar o teu coração, a tua mente e se posicionar com propósito para viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Isso é poderoso. Seja muito bem-vinda, Bárbara Bretoff. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que se você ficar até o final, Deus tem uma palavra para o teu coração. Seja muito, muito bem-vinda nessa noite. Deus está te chamando para você se posicionar como filha de Deus, para viver as promessas que Ele tem para você. Se vocês dos que estão aqui nessa live, se vocês puderem, compartilhe com uma, com duas pessoas que vocês sentirem no seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Deus é bom. Eu quero aqui abrir o livro da vida com vocês, né? A mãe do conhecimento, chamada Bíblia Sagrada. Quero abrir com vocês em João capítulo de número 6, versículo de número 25, onde nós vamos trazer um texto poderoso, tá bom? Se você tem aí a Bíblia, pegue a sua Bíblia e acompanhe junto comigo esse texto. Creio que o Senhor tem algo para nós hoje, poderosíssimo. Diz assim o texto: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos. Seja bem-vindo, Luiz Guilherme, seja bem-vinda, Despertar Alphaville, oh glória. Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comerão o maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade vos digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais o rejeitarei. Aquele que vier a mim, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos o seu pai, sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu?
Jesus respondeu: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu lhe ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Seja bem-vindo, pastora Érica. Raul Santos aí, seja bem-vindo. Em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Seja bem-vinda, Marcela Cruz. Não terão a vida em vocês mesmos. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Seja bem-vindo, Tony. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele, como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, gente. Que maravilha ter vocês aqui. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Disse tudo isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então aqui nosso mestre Jesus, né, estava ensinando, né, estava falando sobre o reino, e é muito forte. Eu quero ir direto ao ponto com você que me ouve, que vai ouvir essa mensagem. Talvez você nesse momento está sentindo fome e sede. Talvez essa fome e sede seja física, talvez essa fome e sede seja espiritual, talvez seja bem-vinda. Talvez essa fome e sede seja emocional. Eu não sei qual área da tua vida você está sentindo uma necessidade de ser suprida, ou seja, onde você sente que falta algo, onde existe uma fome. Eu quero dizer para você que existe alguém que pode saciar essa fome, essa sede, independente de qualquer que seja a área que você tem sentido essa necessidade. Você fala assim: Clécio, hoje o que me falta é recurso financeiro. Clécio, hoje o que me falta eu preciso de equilíbrio emocional. Clécio, hoje o que me falta é ser mais espiritual. Eu tenho me sentido fraco espiritualmente. Eu preciso ser mais forte espiritualmente. Eu quero te dizer que quem pode te ajudar, de fato, a mudar essa realidade é a palavra. Você precisa se alimentar. Você precisa suprir. E quem é a palavra? Jesus é a palavra. Ele está falando aqui que ele é o pão vivo que desceu do céu. Que ele veio aqui justamente para suprir a tua fome, a tua sede, resolver o teu problema de fato. O problema principal, que é o vazio que existe dentro da sua alma. Existe um vazio na sua alma. Existe uma lacuna. E se você sente essa lacuna ainda, é porque você ainda não se entregou plenamente
aos pés do Senhor. Você ainda está segurando algo, você ainda está olhando para as coisas terrenas, você ainda está olhando para si mesmo, você ainda está deixando que a tua circunstância impeça você de se achegar àquele que te criou, àquele que te formou, aquele que te projetou antes mesmo de você nascer. Porque você não está aqui por acaso. Se você está nessa live, é porque Deus está te chamando para você se posicionar como filho. Porque você foi feito para ser um filho, uma filha de Deus. Mas você se sente incapaz, você se sente você se sente indigno, você se sente que não merece, você se sente que não foi feito para isso, que você não consegue, que você não pode, que você fez isso, que você fez aquilo. Mas isso é uma mentira. O nosso mestre, ele não veio nessa terra por acaso, ele veio aqui por causa de você. É por causa da tua vida que ele veio aqui, para que eu e você tivéssemos um caminho de salvação, um caminho de restauração, um caminho de vida eterna. Porque ele fala bem aqui no texto, eu acho muito forte essa palavra que ele fala aqui. Olha o mestre, olha o que ele diz aqui, isso é poderoso. Ele fala assim, ó: não trabalhem pela comida pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Ou seja, o nosso mestre está dizendo para você não olhar para as coisas da terra, para que você não fixe os seus olhos na matéria, na necessidade. Porque enquanto você estiver olhando para a necessidade, enquanto você estiver olhando para as coisas terrenas, você não vai acessar as coisas eternas. E qual que é o problema, Clécio? O problema é que quando você não acessa a eternidade, você se torna escravo daquilo que é material. Quando você não acessa a eternidade, você se torna escravo daquilo que é material. Você vive para sobreviver, você vive para suprir a sua necessidade. Mas Deus não te chamou para viver para suprir a sua necessidade. Deus te chamou para viver por um propósito. Deus te chamou para governar sobre todas as coisas. Mas para que isso aconteça, você precisa se render e entender que existe um mundo espiritual que governa e influencia todas as coisas que estão na terra. E enquanto você não entender isso, você vai continuar sendo escravo daquilo que é terreno, sendo que na verdade você devia governar sobre as coisas e não ser dominado por elas. Mas o único caminho que pode te ajudar de verdade a mudar isso é você se posicionar como filho. Até porque a palavra diz que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a própria terra está pedindo para que você se posicione. Está clamando para que você se posicione. Está falando, se posiciona, porque foi feito para dominar sobre a terra, sobre as coisas, sobre a matéria. Mas pelo fato de você não olhar para a eternidade, de você não elevar os seus olhos para aquele que te formou e que te criou e que te fez viver, você continua sendo escravo daquilo que é material, da necessidade. Você continua trabalhando por necessidade e não por propósito. Qual que é a diferença, Clécio, de trabalhar pela necessidade e pelo propósito? Porque pelo propósito é que quando você trabalha pela necessidade, você aceita tudo só porque aquilo te supre a tua fome, supre o teu desejo. Então você aceita qualquer coisa, você aceita tudo, você se deixa ser escravo, você se coloca em lugares, em ambientes
em situações para que a tua necessidade, o teu desejo seja suprido, você não se submete à vontade de Deus e vive debaixo de um propósito eterno. Isso é muito ruim. E eu falo como alguém que já viveu isso. E é muito ruim quando você está vivendo pela necessidade e não pelo propósito. E todo dia, eu e você temos que ter o cuidado de manter limpo o nosso coração, manter alinhado mediante ao propósito eterno. Porque todo dia vai vir algo para poder tirar a gente desse lugar. Todo dia vai vir algo para tentar roubar a gente do nosso propósito eterno. Para tentar colocar a gente como escravo de algo ou de alguém. Talvez hoje você é escravo de algum vício. Talvez hoje você é escravo de si mesmo. E é engraçado porque Paulo diz que ele decidiu ser escravo de Cristo. Por quê, Clécio? Porque a verdade é que o único jeito da gente ser livre de verdade é entregando essa liberdade a quem é criado, que é Cristo. Só quem criou a liberdade sabe usá-la de maneira inteligente e correta. Eu lembro que quando eu era mais jovem, algumas pessoas falavam para mim que, Clécio, tá perdendo a sua vida, a sua juventude, você tá na igreja, não sei o que mais, não sei o que mais. E eu lembro que o Senhor me deu uma frase, e eu acredito plenamente nisso, que a melhor forma de se aproveitar a vida é com o Criador da vida. Quem mais pode te ensinar a como viver essa vida, a como fazer acontecer as coisas nessa terra, a não ser aquele que te formou, aquele que te criou? Se já está escrito, já existe um manual, já existe um método, já existe uma fórmula pronta que foi deixada para que eu e você tivéssemos acesso à eternidade. Seja bem-vinda! Então, eu quero te dizer que se você tem sede e tem fome, existe uma fonte que pode saciar a tua sede e a tua fome, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela emocional. E essa fonte é Cristo, essa fonte é Jesus, porque Ele veio para que isso seja suprido. Ele fala na sua palavra que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então Ele te chamou para ter uma vida abundante. Mas por que, Clécio, eu não estou vivendo essa vida abundante? Porque falta fé. Porque falta você se posicionar mediante ao propósito que Ele te chamou. Porque você ainda está vivendo pela necessidade. A grande massa, a grande maioria das pessoas estão trabalhando pela necessidade, não trabalhando pelo propósito eterno. Estão construindo para perder e não para a eternidade. Por isso que está escrito em Mateus 6,33, você já deve ter ouvido falar essa palavra várias vezes: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas? As suas necessidades. Se você for voltar ao texto, vai falar da necessidade. Não se preocupeis com o que é a vez de comer, não se preocupeis com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber. Ou seja, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus, Ele garante na sua palavra que Ele vai suprir as suas necessidades. Eu sei que você deve ter ouvido já interpretado a questão de todas as coisas, não é todas essas coisas. Então, tudo que ali está escrito, ou seja, as suas necessidades serão supridas pelo Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão diária. E qual é essa decisão, Clécio? Colocar Ele acima de todas as coisas. Eu quero que você digite aqui nos comentários, fala assim: eu vou colocar Deus acima de todas as coisas. E eu sei que é um desafio, não é fácil.
É um desafio diário colocar Deus acima de todas as coisas. Porque sempre haverão distrações, sempre haverão setas, sempre haverá coisas para nos tirar desse lugar. E o nosso dever, e o nosso coração e a nossa força tem que ser investida em sempre estar, em retornar ao primeiro amor, ao lugar da intimidade, ao lugar da oração. Porque se nós não tivermos essa força, esse direcionamento, nós vamos cair, nós vamos nos afastar, nós vamos nos esfriar, nós vamos perder. Mas Ele é um bom Pai. E mesmo que algumas vezes nós nos percamos no caminho, Ele nos faz retornar novamente. Eu não sei onde você se perdeu, eu não sei em qual momento você se encontra hoje. Se você está perdido, você foi encontrado agora. Você acabou de ser encontrado. E Deus está te chamando para você se posicionar, para você viver por um propósito e não pela necessidade. Ou seja, que o Senhor tenha a voz de autoridade sobre a tua vida, que Ele seja o teu Senhor e não apenas o teu Salvador. A partir de hoje, que você busque estar no centro da vontade de Deus, que você busque estar nesse lugar de dependência, de intimidade, porque tudo é o que nós mais precisamos é estar nesse lugar. A paz que excede todo entendimento está nesse lugar, está em Cristo. Não tem como ter paz sem Cristo. Não tem como ter paz em meio ao caos sem Cristo. Porque só Ele nos faz descansar em meio ao caos. Então, que você possa se alimentar hoje daquele que é a fonte da vida, daquele que é a fonte de todas as coisas. Para de beber e buscar suprir a tua necessidade em outros lugares. Você não precisa disso. Você não precisa desses vícios que você tem. Não precisa. Você não precisa se embriagar. Você não precisa se prostituir. Você não precisa se vender. Você não precisa. Não. Existe a fonte. Uma fonte que vai suprir toda e qualquer necessidade que você tenha. Qual é essa fonte, Clécio? Cristo é essa fonte. Cristo é a fonte. Cristo é a água que você precisa beber. Cristo é o pão que você precisa se alimentar. E como é que eu faço isso, Clécio? É simples. Ele deixou escrito como você faz isso. Mateus 6, se eu não estou enganado, que diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai em secreto e Ele te ouvirá. Ele te ouvirá e te recompensará em público. Você pode ser vulnerável, você pode contar para Ele aquilo que tu precisa. Tem até uma canção que acho que é só quem é das antigas, só quem é das antigas que vai lembrar dessa canção. Seja bem-vindo, Alisson. Só quem é das antigas vai lembrar dessa canção, que fala assim, eu via muito na igreja essa canção, que é: o que tu precisas, conta pra Jesus. Então, o que tu precisas, conta pra Ele. Aí você conta pra Ele e você se move. No caminho, o Senhor vai colocar pessoas para abençoar você, para abrir a tua visão, para te dar conselhos,
para te dar sinais, direcionamentos. Deus está te chamando para você se posicionar como filho, para você parar de viver pela necessidade e começar a viver o teu propósito de vida. Viva pelo aquilo que é eterno. Eu sei que é desafiador. Eu estou em um lugar também. Todos nós estamos passando, estamos enfrentando desafios. O que muda são só os níveis dos desafios, mas todos nós estamos em algum tipo de desafio. Hoje talvez o teu desafio é sair do Egito, outros é sair do deserto, outros é entrar na terra prometida, outros é continuar na terra prometida, porque tem o desafio de continuar na terra prometida também. Então cada um de nós hoje enfrenta um desafio. E eu estou aqui para te ajudar a enfrentar o teu desafio, a enfrentar essa dor, a enfrentar essa barreira, esse obstáculo que está diante de você. Como, Clécio? Através da palavra, através da sabedoria, através dos fundamentos eternos. Se você está com dificuldade de fazer, de se colocar nesse lugar, porque você pode, mas muitas vezes você tem uma dificuldade maior, você não está conseguindo sozinho, você não está conseguindo sozinho. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar instrução. O pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi durante os 10 anos que eu estou caminhando com o Mestre Jesus, eu quero te ensinar, eu quero te instruir. Você que busca se espiritualizar, você que busca ter uma vida de ordem, ter progresso, você que quer prosperar, você que quer avançar, você tem que entender que existe uma fonte, a fonte de todas as coisas. Existe um segredo eterno e é o propósito que Deus tem para a tua vida. E você precisa se alinhar a esse propósito eterno todo dia. Mas muitas vezes você não sabe como, você não sabe como fazer isso. E eu quero te ensinar o pouco que eu sei sobre isso, dessa jornada que eu já estou caminhando há algum tempo, dos altos e baixos que eu já passei. Eu quero te ajudar a você encarar isso, a você se levantar, se posicionar, voltar a cumprir o teu propósito através dos fundamentos, através do Gênesis. E se você quer ajuda de fato, Clécio, eu quero me posicionar com o propósito, eu quero fazer parte de algo maior, eu quero entender mais os fundamentos eternos, eu quero mudar a minha mentalidade, eu quero ser um influenciador, eu quero influenciar as pessoas, eu quero entender como é que funciona, eu quero saber me comunicar melhor, quero levar essa mensagem. Pois é, se você quer, se você realmente quer isso, você vai deixar um comentário nesse vídeo. Vai deixar um comentário nesse vídeo. Fala assim, Clécio, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu quero os fundamentos eternos, Clécio. Eu quero a mudança de mentalidade, eu quero influenciar as pessoas, eu quero me comunicar, levar minha mensagem através do digital, fazer lives, produzir conteúdos. Deus está me chamando para isso. Pois bem, se você quer, vambora, porque o Senhor está nos chamando para viver as promessas dele. O Senhor está nos chamando
Eu e você. Se você está decidido, manda mensagem para mim. A gente vai conversar, a gente vai entender qual nível você está, qual momento você está. Se realmente é o momento para você se posicionar com propósito, influenciar as pessoas, mudar essa mentalidade, sair dessa mentalidade que se move pela necessidade e começar a se mover pelo propósito eterno. Uau, glória a Deus. Então é isso, gente. Que Deus possa abençoar a tua vida, a sua família, a sua casa. Muito obrigado você que está ouvindo essa mensagem, você que vai ouvir depois gravada. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E vamos embora. Vamos embora que o que há de vir virá e não tardará. Grandes coisas o Senhor tem para mim e para você. Nós veremos a sua glória.